uma palestra que o CEAL geralmente faz entre fevereiro e novembro. Só não há geralmente em janeiro e dezembro, né? E a gente escolhe o sábado da ou mais próximo à lua cheia, justamente porque é uma época de observação, né? Então, da lua cheia, ela dificulta, né, a observação de objetos de céu profundo, né? Tá? Então, e até ela própria a observação fica dificultada. Então, por isso, né, nessas noites de sábado da lua cheia, a gente faz uma palestra com os mais variados temas. Tá? Já houve palestras aqui sobre buraco negro, sobre biografias de diversos cientistas, né? Sobre o sistema solar, né? Eu já fiz algumas, Neftali fez outras, Betânia fez, Júnior já fez sobre astronáutica, né? E vários sócios, Paulo Coutinho também fez algumas, né? Palestras muito boas. Aí hoje a palestra será do Neftali Júnior sobre chuva de meteoros, origem, observação e registro. Então, Neftali, pode vir, né? Assuma sua posição e vamos à palestra. Uma boa palestra. Obrigado. Tem que pagar a luz? É melhor, né? Boa noite a todos. Um tempo atrás, eu e o Moala, a gente conversou um pouco sobre esse tema, sobre meteoros, que estava em crescente a Abramon, que é a rede brasileira de monitoramento. Eu dei a ideia para ele, porque eu tinha conversado até com um dos membros de Abramon. E, paralelamente, um membro da Abramon procurou o Romualdo, que é o Marcelo Domingues, o Ayatollah. E o Romualdo se lembrou, né? Eita, o Neftali falou para mim da Abramon, da rede, que a gente montou uma rede e tal. E, desde então, eu tenho me fascinado por essa ciência, essa parte da astronomia, que é a ciência dos meteoros. Eu já vinha prestando atenção desde muito novo, mas só agora que, de forma de estudar mesmo, meter a cara para estudar, é que com a Abramon que eu tive essa oportunidade. E hoje eu vou falar um pouco sobre chuva de meteoros, a origem, como observar e como fazer o registro. Eu acho que todo mundo deve ter visto pelo menos uma vez na vida um meteoro, né? Parecido com aquilo, mais ou menos, passando um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, deixando um traço, sendo simplesmente um risco bem rápido. E às vezes é quase imperceptível. Você está olhando assim e pensa que não passa algum risco no céu. E esse aqui foi um registro feito pela minha estação. Eu não lembro agora o dia, mas deve ter por aqui no cantinho. Acho que foi até, deve ter sido essa semana. Perseida? Não, Perseida geralmente, a minha estação está apontada para o leste e esse meteoro ele veio lá do sul, do sul para norte. No caso, as Perseidas ela é uma chuva, a gente vai ver mais para frente que ela é uma chuva do hemisfério norte, os meteoros geralmente vêm do norte para sul. E qual a origem dos meteoros? Os meteoros eles são fragmentos da cauda do cometa, que o cometa ele passa, deixa o rastro, e nesse rastro vai ficando pequenas partículas, na sua maioria de origem cometária, e algumas chuvas de meteoros tem o corpo parental asteroides, que às vezes ele é meio poroso e com colisões com outros corpos ele vai se fragmentando e deixando pequenos meteoroides ao longo da sua órbita. E o que é um meteoroide? Algumas características, ele é de origem cometária ou de asteroide na sua maioria. Um ou outro é de Marte, ou da Lua, ou de algum asteroide maior, o planeta Anão. Tem essa discussão se é planeta Anão, se é asteroide do Vesta, mas esses não geram chuva de meteoros. Eles, de vez em quando, caem aqui na Terra, é estudado esse material, e é visto que ele é de origem,
de Marte, de Júpiter não, de Marte, da Lua, ou desses corpos maiores como Vesta. E as chuvas de meteoros elas são geradas a partir de alguns asteroides que cruzam a órbita da Terra e também de cometas. O tamanho dos meteoroides, eles podem ter de alguns poucos milímetros até 1 metro. Acima de 1 metro ele já é considerado um asteroide. Tem essa discussão se até onde é um asteroide, até onde é um meteoroide, mas todos são considerados asteroides e meteoroides seriam o que causam o meteoro. Meteoros visíveis, ele está nessa faixa de meio milímetro até 1 metro ou mais que isso. No caso, acima de 1 metro ele geraria um bólido. Na verdade, até um pouco menos que 1 metro ele já gera um bólido. E menos que meio milímetro ele não geraria um meteoro visível, mas ainda assim gera. A composição geralmente é rochoso, metálico ou a mistura dos dois. E a velocidade está entre 11,2 km por segundo e 72,8 km por segundo. Quando algum corpo é avistado nas mediações do sistema solar e é calculada uma velocidade acima de 72,8, é uma prova de que esse corpo ele não pertence ao sistema solar, não pertence da formação do sistema solar, ele veio de fora. Inclusive, ano passado foi visto um asteroide e uma das coisas que provou que ele não era aqui da formação do sistema solar é que a velocidade dele era maior que 72,8 km por segundo. E massa, a partir de 10 elevado a menos 6 gramas, já gera um meteorito visível. E aqui é a representação do que seria a trilha de detritos que o cometa passa pela órbita e a Terra passa por essa trilha de meteoroides. Bom, alguns tipos de meteoros. Existem os meteoros comuns, que como a palavra fala, são os mais comuns, que é aquele risco bem rápido que a gente vê. Eles duram uma fração de segundo, menos de um segundo. São causados por meteoroides de dimensão e massa reduzidos, como falei antes. É do tamanho de um grão de areia até um grão de arroz. É bem pequeno mesmo, gera um meteoro que é visível por nós. É bem pequeno mesmo. Muita gente fica impressionado quando vê o meteoro e a pessoa fala, é do tamanho do grão de arroz. Ela é mesmo, parece que é maior e tal, mas o pessoal tem essa ideia que o meteoro é sempre um negócio grande, mas não é. A intensidade do brilho é baixa, geralmente é menos que o brilho do planeta Vênus, e ele não gera um meteorito. O meteorito, a diferença, né? Meteorito, meteoroide, meteoro, é que o meteoroide é o corpo vagando pelo espaço. Quando ele adentra na atmosfera, ele se chama meteoro, que é uma coisa rápida que dura segundos, e se ele resistir a essa queima, ele vai gerar um meteorito. E no caso dos meteoros comuns, eles não geram meteoritos. Tem as bolas de fogo ou bólidos, que na verdade não chega a ser uma bola de fogo, mas para frente eu vou explicar qual é o processo que acontece. Mas foi um termo importado do inglês chamado fireball, e foi traduzido para bola de fogo, e pode se chamar também de bólidos. Eles duram alguns segundos, eles são causados por meteoroides de dimensão entre alguns centímetros até dezenas de metros. Isso aqui é um exemplo do Chelyabinsk. Na verdade, era um asteroide que ele tinha de 30 a 50 metros de diâmetro. Era bem considerável. E a massa dele era de 11 mil toneladas. E ele gerou um meteorito. De dia, né? Foi de dia, logo nas primeiras horas da manhã. E gerou meteoritos que é encontrado até hoje na região de Chelyabinsk. O meteorito, no caso, é nomeado com o nome da cidade onde ele caiu. O maior pedaço dele encontrado tem 570 quilos
e até hoje, como eu falei, é encontrado pequenos pedaços. A intensidade do brilho é alta, como a gente dá para ver, e eles geram ou podem gerar meteoritos. No caso, esse de Chelyabinsk que gerou muitos meteoritos. Em São Paulo, acho que no mês de junho, foi visto, avistado e registrado pela câmera da Bramon um bólido, e foi calculado, o bólido foi bem claro, passou a noite, acho que foi mais claro que a lua cheia, e o pessoal achava que tinha sido um meteoro gigantesco, que tinha atingido, e no final a Bramon fez os cálculos e ele tinha menos de 1 centímetro de diâmetro, era o tamanho da bolinha de gude. Passou, gerou um bólido e não deixou o meteorito. Chelyabinsk aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2013. E tem os Earthquakes, que são meteoros que eles passam num ângulo que quase tangencial à Terra. E eles duram de alguns segundos a poucos minutos. Ele atinge a atmosfera terrestre num ângulo quase tangencial e ele retorna ao espaço. Ele é mais ou menos, para ter uma ideia, quando você arremessa uma pedra e ela pula na água. É mais ou menos o que acontece com o meteoro. Ele vem, ele ricocheteia na atmosfera e volta para o espaço. Mas ainda assim, ele atinge a atmosfera e é queimado. Se ele for um meteoro muito grande, ele vai resistir a essa queima, que não é tão forte, não é tão forte, e volta para o espaço. Se ele for muito pequeno, ele vai queimar, ele vai passar num ângulo bem raso, mas vai queimar todinho e não vai voltar, não vai restar o material do meteoroide. Esse aqui eu peguei no dia 21 de julho, é raro de pegar, tanto que eu peguei só a parte final dele. No caso, ele veio do sul, a estação daqui do CEAL não pegou esse meteoro. Eu tentei upar o vídeo, mas o vídeo tinha 200 megas, aí não deu, eu peguei só a imagem. Ele durou daqui até aqui algo em torno de 6 segundos. Ou seja, a passagem dele durou bastante tempo, que é uma característica dos Earthquakes. E provavelmente ele deve ter voltado para o espaço. Esse aí é um Earthquake que aconteceu nos Estados Unidos em 2014. Dá para ver que ele vem aqui do horizonte já queimando e passa. Ele dura aproximadamente uns 15, 20 segundos. É bom de peixe. É uma All-Sky. E ele passou e foi-se embora. É uma característica dele que ele passa, vai queimando, mas passa direto. E provavelmente voltou para o espaço. Quando ele passa, a órbita dele é alterada e pode ser que na próxima órbita ele caia na Terra. Pronto. A ablação. A ablação é o fenômeno que faz com que o meteoro aconteça. Ela ocorre entre 75 e 120 km de altitude. Na imagem anterior, aqui tem mais ou menos uma ideia da atmosfera. Tem a Terra, a troposfera entre 18 e 14 km, a tropopausa, depois vem aqui essa altura aqui, até 50 km a estratosfera, e aqui para cima até 90 km a estrato de ozônio, eu acho. E a mesosfera. Nessa região aqui é que os Earthquakes atingem. Acho que aqui vai até 90 km. Os meteoros, dependendo do ângulo, ele vai entrar, ele adentra essa camada todinha da atmosfera. Ele atinge em alta velocidade, que eu já tinha falado no início, de 11 até 72 km por segundo. É uma velocidade muito alta. E ele atinge a atmosfera e faz com que o ar se comprima à sua frente. Ou seja, ele empurra a atmosfera, e a atmosfera, como uma das leis de Newton, uma ação faz uma reação. Então a atmosfera empurra o meteoro de volta. Isso faz com que o ar na frente dele se comprima, e o ar comprimido ele esquenta. Só que é uma velocidade tão grande que esquenta tanto ao ponto desse ar virar plasma. E o que a gente vê não é o meteoro queimando, é o ar se queimando. Então, quando ele passa isso, o ar ele se aquece tanto que ao ponto de se ionizar e se candeia, quanto do corpo
em queda que na maioria das vezes é vaporizado, ou seja, isso também queima o meteoro, mas a luz que a gente vê é do ar que está se queimando também, vira plasma, o gás ionizado. Neftário, tem uma pergunta aí, tem a ver com aquele meme da Rússia que você passou aí agora há pouco. Você disse que ali teve uma pedra que está em 500 quilos que ainda tocou o chão. Isso. Né? E você vê no vídeo que ele vai queimando, aí depois ele desaparece. É aquela parte que está chamada de Dark Flight. Isso, Quer dizer, ele deixa de pegar fogo e cai. É isso? Aqui o meteoroide está no espaço, ele adentra a atmosfera em diversos ângulos. Isso vai ser importante porque se o meteoro tiver uma... Licença, em palavras, ele não vai queimando até tocar no chão? Não. Ele queima até certa altura. Após isso, ele cai em queda livre. Tanto que é difícil saber o local onde ele caiu. Porque quando ele adentra é uma reta. Só que ele queima e ele é freado até um ponto que a velocidade dele é freada e ele cai em queda livre. Só que tem a ação de ventos. Então esse meteoroide, eu acho que posso chamar, porque ele ainda não cai na Terra, né? Porque quando ele cai na Terra é chamado meteorito. Ele vai caindo, vai sendo empurrado pelos ventos, e o pessoal da Bramon estuda isso também. Leva em conta essa questão dos ventos. No caso, quando acontece aquele barulho de explosão, isso é justamente dessa abrasão que acontece? Também da ablação. A ablação é um efeito supersônico, então dá essa explosão, mas também tem a explosão do meteoro, porque ele pode ser rochoso e metálico, então a rocha ela tem um ponto de fusão menor, então ela se fragmenta e explode. Tanto que o Chelyabinsk, ele teve, eu acho que 4 explosões. E, sim, vamos lá aqui. Ele adentra a atmosfera, acontece um pré-aquecimento, porque essa região da atmosfera é rarefeita, mas ainda assim há um pré-aquecimento. Sim, lembrando que isso tudo aqui acontece em segundos. Então há um pré-aquecimento, aí se inicia a ablação, aí ele queima ele também e queima o ar. Acontece o fenômeno do meteoro, ou então do fireball, dependendo do tamanho, da velocidade do meteoroide. Duração segundos, e aqui termina a ablação. Aí daqui para cá ele botou uma coisa meio circular, mas é bem isso mesmo, é um voo às escuras. Ele voa às escuras porque ele para de queimar e a pedra cai em qualquer lugar, e você não vê, porque ela não fica incandescente. E a superfície, quando ele cai, é chamado de meteorito. O sufixo ito quer dizer pedra, né? E é comum ver uma trilha de persistência. Às vezes a gente vê o meteoro passando e ele deixa um rastro. Às vezes esse rastro persiste por diversos minutos. É comum ver um meteoro um pouco mais brilhante, deixar alguns segundos. E aqui mais ou menos o que acontece. Uma simulação do processo de ablação. O meteoro vai caindo, vai esquentando, vai pressionando o ar e vai esquentando o ar à sua frente. E o ar vai se tornando plasma. Aí a trilha de persistência, esse meteoro das Perseidas desse ano, dá para ver aqui um bolo, posso estimar, e ele gerou uma trilha de persistência que durou minutos. Você vê ali o tempo? Ele está acelerado. Está acelerado. Ele acontece 21 aí, 40, 54. Olha, 22 e 11, 12, 13, 17, 20. Olha, 17 e 30 ainda tem um restinho de trilha de persistência, que ele vai junto com a atmosfera. Bom, a gente sabe o que é o meteoroide, sabe o que é o meteoro, sabe de onde ele vem e como acontece uma chuva de meteoros. Uma definição que eu mesmo fiz é que uma chuva de meteoros é um grupo de meteoros que atinge a Terra em determinada época do ano, na mesma região do céu, ou seja, o radiante, e com a mesma velocidade, órbitas semelhantes, e que pertencem ao mesmo corpo parental, um cometa, um asteroide, e ele ocorre quando a Terra cruza a órbita desse corpo parental. Esse corpo parental muitas vezes não é conhecido. Ele pode não ter sido descoberto, ou ele pode ter atingido a Terra anteriormente, ou outro corpo, como a Lua, ou pode ter cruzado a órbita de outro planeta e atingido esse planeta,
Mas muitas chuvas de meteoros, acho que até a maioria não se sabe o corpo parental. E a chuva de meteoros, o estudo, na verdade, da chuva de meteoros, pode ajudar a descobrir esse corpo parental. E futuramente tomar providências para, no caso de colisão de um cometa ou asteroide. E a chuva é a evidência da existência desse corpo, ou que ele existe, ou que ele já existiu. E aqui uma representação, a trilha deixada por um cometa, aqui a órbita do cometa, a trilha de gás e poeira que ele vai deixando espalhada pelo espaço. A Terra cruza, aqui é o caminho, a Terra cruza essa trilha de gás e poeira, e os meteoritos, os meteoroides atingem a Terra, acontece a chuva de meteoros, e o meteoro cai na Terra e não gera meteorito. Radiante. Radiante ele seria a região do céu da qual os meteoros parecem vir. Geralmente ela é associada a uma constelação ou a uma estrela dessa constelação. Geralmente uma constelação ela tem mais de uma chuva de meteoros associada a ela. Aí no caso, para poder distinguir, ela é associada à estrela mais próxima desse radiante. O radiante é bem simples. O conceito dele é mais ou menos como no desenho, na pintura, é conhecido como ponto de fuga. É de onde a imagem parece vir, ou para onde ela parece ir. No caso aqui é o radiante das Perseidas. O radiante seria mais ou menos aqui, nessa região. É daqui que os meteoros parecem vir. Ou se você... Isso aqui é uma imagem feita com exposição. Se você voltar no tempo, ou seja, os meteoros estão vindo todos desse ponto. Então o radiante é o ponto de fuga dos meteoros. Eles estão vindo do radiante. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre como observar, e uma das dicas é não olhar para o radiante, e sim na região periférica a ele. Se você olhar bem aqui, o radiante quase não tem meteoros. E a região periférica a ele é recheada. Então, quando você observar a chuva, se o radiante estiver aqui, você não olha diretamente para lá. Você olha para cima. Ou então na região ao redor do radiante. Aí, vamos nas principais chuvas de meteoros que acontecem anualmente. As quadrantídeos. O radiante fica próximo à constelação do Bueiro. A constelação de quadrantídeos, geralmente a chuva de meteoros leva o nome da sua constelação. A constelação do quadrante eu nunca vi. A constelação do quadrante ela é uma constelação que foi extinta. Era a constelação de Quadrantes Mores, eu acho, não lembro agora o nome. Mas ela fica na região próximo da Ursa Maior. Aqui é o Dragão e ali é o Bueiro. Então ela fica nessa região aqui embaixo, que é uma região central ali entre essas três constelações. O período. As chuvas de meteoros elas acontecem em determinado faixa de período. Pode ser alguns poucos dias, semanas e até um mês e pouco. As quadrantídeas elas começam a aparecer no dia 1º de janeiro e vai até o dia 10 de janeiro. E o pico, que é o dia em que acontece a maior número de meteoros, é entre a madrugada do dia 3 e o dia 4 de janeiro. A taxa horária, essa ZHR, seria a taxa horária zenital, ou seja, seria, na melhor das hipóteses, com a constelação do zênite, nas melhores condições de visibilidade, ou seja, no local escuro, e a contagem de meteoros é levada em conta até onde a nossa vista consegue enxergar, que é aproximadamente magnitude 6. E ela tem uma taxa horária de 120 meteoros por hora. Eu botei o asterisco por isso, porque ela é nas melhores condições. Nas piores condições, eu acho que você reduz isso aí em 1/4. E mesmo assim, a constelação do quadrante, que foi a constelação extinta, ela é uma constelação do hemisfério norte. Ela não é bem visível daqui,
Poeira até é, mas ele fica numa região bem ao norte. E para a gente aqui, a gente não é privilegiado. Então, desse 1/4 ainda reduz metade ou menos. E essa aqui foi a pod de 7 de janeiro de 2008. A pod é Astronomy Picture of the Day, que é um site da NASA que ela incentiva os fotógrafos amadores ou não. E ela sempre está procurando imagens, belas imagens. Essa aqui é do Esquadrão Antilles, junto com a Aurora Boreal. Eu não tenho o local agora que ela foi tirada, mas foi tirada pelo Jeremy Paul Bailey. As Lirídeas, o Radiante. Sim, eu falei, Lirídeas, Lirídeos, tanto faz a nomenclatura. O Radiante fica próximo à constelação da Lira. Dá para ver aqui a constelação da Lira, a estrela Vega. Essa é uma constelação fácil de identificar, porque Vega é uma estrela bem brilhante. O Radiante fica nessa região aqui, e dá para ver alguns meteoros vindo do Radiante. O período dela é de 16 de abril até 25 de abril, ou seja, é um período um pouco curto. O pico dela é entre o dia 21 e 20, na madrugada, de 21 para 22 de abril. A taxa horária é 18 meteoros por hora. E a velocidade deles é de 48 km por segundo. É uma velocidade média para meteoros. E o corpo parental dele é conhecido, é o cometa C1861 G1 TAG, o cometa de TAG. Essa é a pod de 24 de abril de 2014. Oriuri Beletsky. Eta de Aquarius. O Radiante é próximo da estrela Eta, da constelação de Aquário. Dá para ver a nomenclatura que Eta é uma estrela, e por isso é porque tem uma outra chuva de meteoros associada à constelação de Aquário. E o período dela é de 19 do 4 a 26 do 5. E o pico... Oi? Esse período que você está falando assim, Isso. é como se fosse o inverno, sei lá, primavera e tal? Não, ou é porque é o melhor momento de ver? Não é o melhor momento de ver, é quando a Terra passa por esse detrito, essa trilha de detritos. Uma vez por ano. Todos os anos ela passa nessa faixa e começa do dia 19 e vai até o dia 26. Entendeu? E ela passaria, a Terra passa na faixa mais grossa dessa trilha no dia do pico, que seria na madrugada do dia 6 para o dia 7 de maio. E a taxa horária é de 55 meteoros por hora. Sempre lembrando que essa taxa horária é no dia do pico, nas melhores condições. E a velocidade é bem alta, são meteoros rápidos, 66,9 km por segundo. E o corpo parental é o cometa Halley. Eu acho que o cometa Halley é um fato curioso que ele gera 2 chuvas de meteoros, ou seja, a Terra passa em 2 pontos da órbita dele. E ela tem uma chuva que é irmã. Eu não vou lembrar agora, mas mais para frente tem a citação. E essa é uma imagem da chuva de meteoros de Eta Aquarius de 2013, tirada por Colin Legg. Sim, essas imagens que eu estou postando, elas são feitas com exposição. Não é que na hora que foi tirada a foto, se caísse um monte de meteoro. Isso geralmente é deixado a madrugada inteira, e na madrugada toda esses meteoros passaram no céu e a câmera captou. A Delta Aquarídea do Sul, outra chuva de meteoros relacionada à constelação de Aquário. O Radiante é próximo da estrela Delta da constelação de Aquário. O período que a Terra passa pela detritos seria de 21 de julho até o dia 23 de agosto. O pico é entre o dia 29 e 30 de julho, e a taxa horária é de 16 meteoros por hora. Aí você fala, é uma principal, não são 16 meteoros por hora? Porque a maioria das chuvas de meteoros geram poucos meteoros. Tem algumas chuvas de meteoros com 100, 120 meteoros por hora, são bem interessantes essas, mas essas também são grandes chuvas que geram meteoros, um espetáculo no céu. E a velocidade dela é dos meteoritos que atingem a Terra é de 42 km por segundo. E o corpo parental dele da chuva de meteoros é o cometa 96P de Mike Rose. E essa data a foto
do meteoro da Tetracorida do Sul, de Bill Ingalls, da NASA. Eu peguei alguns meteoros desse na minha estação, eu não lembro agora, mas foi bastante, assim, durante o período todo, né? Acho que foi em torno de 15 a 20. Mas não uma noite, né? Foi no período todo dela passando, da Terra passando sobre detritos. As Perseidas, essa é bem interessante, é talvez a chuva, uma das principais chuvas de meteoros do ano. Infelizmente, para nós, ela não é tão... nós não somos privilegiados porque ela é uma constelação, o Perseu é uma constelação mais favorável para o hemisfério sul. O radiante fica próximo da constelação do Perseu. O período dela vai do dia 13 de julho até o dia 26 de agosto. Até esses dias atrás, a estação lá em casa estava pegando alguns meteoros das Perseidas. Os meteoros que ela gera é bem característico. Eles são meteoros mais longos, como ela é uma chuva do meteoro do hemisfério norte. Os meteoros que vêm aqui para o sul, eles meio que passam quase tangenciando, quase um Ophir-Grace, mas ele chega a queimar completamente. Então são meteoros bem longos, que duram um pouco mais. O brilho dele também é um pouco mais extenso. E a taxa horária dela é de 100 meteoros por hora. E a velocidade dos meteoros é de 60 km por segundo, é uma velocidade até um pouco alta. E o corpo parental é o cometa Swift-Tuttle. E essa imagem aqui é das Perseidas de agosto de 2016. O Brad Goldpen. As Leonídeas. Essa é uma chuva bastante famosa, porque ela tem muitos outbursts. Os outbursts eles geralmente acontecem quando o cometa acabou de passar pela órbita. E fica próximo da constelação do Leão. O período vai de 11 de novembro até dia 30 de novembro. O pico acontece entre os dias 17 e 18 do 11. A taxa horária é de 15 meteoros por hora. Mas como eu falei, de vez em quando acontece os outbursts. E o último outburst que teve foi em 2001. Apesar dessa imagem ser do dia 30 de outubro de 2002, essa é uma imagem do ano anterior, 2001, que teve um outburst. Dá para ver bastante meteoro na imagem. Eu não lembro se eu vi a taxa horária, mas era bem elevada desses 15 meteoros por hora. E a velocidade é bem alta, 71 km por hora, ou 71 km por segundo. O corpo parental é o cometa Tempel-Tuttle e ele tem um período que eu acho que mais de 100 anos, acho que é 133. Mas a última passagem dele, acho que foi em 1800, eu acho, não lembro agora. Mas tem algumas partes da trajetória dele que ele vai explodindo, deixando mais detritos na sua órbita. E uma dessas faixas mais grossas de detritos atingiu a Terra em 2001. Gerou um outburst na chuva dos Leonídeos. E aí foi o Leonídeo que teve, eu acho que o maior outburst. Não tinha fotos de época, mas são representações de época. Você imagina, uma chuva de meteoros, recheada de meteoros assim. Medo, né? A noite em que as estrelas caíram do céu. 17 de novembro de 1833. Meu Deus do céu, acho que muita gente... O pessoal naquela época não tinha entendimento ainda, né? E eu acho que essa foi a primeira chuva que o pessoal meio que se ligou que era periódica, né? Acontecia com certa frequência e foi, eu acho que uma das primeiras catalogadas. E por último, as Geminídeos, que fica próximo da constelação dos Gêmeos, e o período dela vai do dia 4 de dezembro até o dia 16 de dezembro. E o pico dela acontece na madrugada do dia 13 para o dia 14 de dezembro, e a taxa de meteoros é de 120 meteoros por hora. A velocidade dela, dos meteoros, é 35 km por segundo, ou seja, é um pouco baixa. E ela o corpo parental dela é um asteroide, é o 320 Phaethon. E essa é o apode do dia 23 de dezembro de 2003. Dá para ver que tem bastante meteoro dessa chuva. Lá dentro, lá ao fundo, os meteoros atingindo aqui. Aquela questão do ponto de fuga, né? Está bem visível nessa imagem.
E essa imagem acho que foi tirada no Chile, se eu não me engano. Esqueci de colocar e onde foi tirada as fotos. Sim, um ponto interessante é que em dezembro a gente fez a campanha, a Abragon fez uma campanha de impactos na Lua, porque a Lua ela não tem atmosfera, então lá não se gera meteoro, né? E não gera meteoros, mas ainda assim os meteoróides atingem a Lua. E como não tem atmosfera para frear esse meteoróide, ele atinge direto. E mesmo o menor meteorito, o menor meteoróide, ele causa um clarão na Lua, e esse clarão foi pego pelo Romualdo e pelo David aqui em Maceió e pelo pessoal na Paraíba. O Marcelo Jurita aqui com o pessoal fizeram painóis lá, filmando a Lua, e conseguiu, os dois na mesma hora, mesmo minuto, segundo, registrar o impacto na Lua, e foi o primeiro registro confirmado de impacto lunar aqui no Brasil. Acho que a parte mais o pessoal estava mais esperando, né? A observação. O que levar em conta, né? Levar em conta o dia do pico, porque se você está se programando para observar uma chuva de meteoros, um pico no meio da semana não é interessante, né? Mas ainda assim, se você está de férias e tal, pode se programar para observar uma chuva de meteoros. A posição da constelação, ou seja, se é uma constelação mais ao norte, é bom se preparar que, pelo menos aqui em Maceió, não é tão favorável para as constelações mais ao norte. Mas ainda assim é mais favorável do que o pessoal que mora, sei lá, no Rio de Janeiro, São Paulo. A taxa horária, preste atenção na taxa horária de meteoros também. É bom você pesquisar, porque essa taxa horária pode variar um pouco. Pode ser que tenha um outburst, é interessante também. Observar a fase de a Lua no dia da observação, porque se for um dia de lua cheia, a Lua vai ofuscar e vai reduzir bastante a visibilidade dessa observação. A Lua minguante também, porque ela é uma lua que parece de madrugada, então vai atrapalhar um pouco. Poluição luminosa vai atrapalhar bastante, então é bom se deslocar para regiões do interior que tenha baixa poluição luminosa, ou que uma região em que o radiante ele esteja voltado, seja contrária a alguma cidade. Por exemplo, se você for para o interior aqui de Alagoas, mas o radiante fica direcionado para a cidade de Maceió, aí ainda assim você vê a poluição luminosa da cidade. Essa é uma imagem tirada nos Estados Unidos. Essa aqui é a imagem no dia normal, à noite. E aqui foi quando houve um blackout na cidade. Mas ainda assim dá para ver a poluição luminosa de cidades. Isso aqui não é o sol nascendo, isso daqui é a poluição luminosa de cidades ao redor da cidade onde teve blackout. Poluição luminosa, o local também. Você não é legal ir para um local cheio de árvores ou que tenha prédios, por exemplo. Mas se for um lugar que tenha prédios, aí vai ter poluição luminosa, né? Mas digamos que teve um blackout aqui em Maceió e você quer observar. Um local com prédio não vai ser legal. Vai para um pátio grande assim, você tem uma visão boa do horizonte ou do radiante. E é bom também prestar atenção na previsão do tempo, né? Com nuvens e chovendo não é legal de observar. Você vai ver chuva na margem do meteoros. Instrumentos. Quando eu estava preparando essa apresentação, eu lembrei de algumas pessoas que vinham perguntar: e aí, a chuva do meteoros vai ter? E aí, precisa de telescópio, precisa de binóculo? Essa semana mesmo, eu fui divulgar a palestra para um colega meu. Aí ele falou: sim, mas precisa de telescópio para observar? Bicho, precisa não, velho. Binóculo, telescópio, eles reduzem bastante. Ele ampliam a imagem, mas ele reduz o campo. Então a melhor forma de se observar é a olho nu. Ou seja, não precisa de binóculo, não precisa de telescópio e não precisa, baixa o olho nu. Acho que o único instrumento que se precisa é um óculos, se você precisar do óculos. Né? Aqui um exemplo. Essa aqui é uma região do céu, que não é o céu inteiro ainda, mas o binóculo, o campo de visão binóculo, seria mais ou menos essa área aqui. E essa é a área do binóculo. O binóculo
ele amplia, mas não amplia tanto quanto o telescópio. Ou seja, o telescópio seria mais reduzido que isso. Uma analogia que eu consegui pensar foi tipo, você vai assistir um jogo de futebol, aí está lá o campo, o olho nu, você vai enxergar o campo inteiro. Aí você bota o binóculo, você vai só enxergar a pequena área. Se você vai botar com o telescópio, aí você vai só enxergar a luva do goleiro. Só. Instrumentos. Cadeiras reclináveis, de preferência. Pode ser uma cadeira de praia. Ou, então, se você quiser levar uma poltrona, né? Às vezes você está no quintal de casa, tiver a disponibilidade de levar. Mas uma cadeira de praia reclinável, uma esteira, um travesseiro, você encosta assim, olha para cima. É uma atividade de bastante paciência. Porque se for uma chuva que não é tão favorável, que a taxa de meteoros não é tão alta, mesmo em chuvas altas, os meteoros não vão cair toda hora, então você tem que esperar. E café também, né? Para se manter acordado. Isso aqui foi a experiência que eu falei anteriormente. Eu fui com um grupo de amigos, eu acho que o pico aconteceu, foi a chuva de meteoros das Perseidas de 2016, como eu falei, foi um outburst que elevou a 200, 230 meteoros para o pessoal que estava no hemisfério norte. E aqui para a região nordeste estava algo em torno de 80, 100 meteoros por hora. E como eu falei, eu fiz uma contagem meio despretensiosa e consegui observar algo em torno de 30 a 40 meteoros. Sim, aí lembrando das dicas, né? Uma cadeira reclinável, um travesseirinho aqui também, uma parte usando. Eu estou aqui atrás, tapando o rosto para o flash da imagem. Sim, uma dica se for observar, não usa celular, não tira foto. Se for tirar foto, essa eu acho que foi a única foto que a gente tirou, porque depois disso aí todo mundo consegue. E o David sempre fala, né? Usa uma lanterna com um papel celofane na frente, né? Gambiarra. Se não tiver uma lanterna de luz vermelha, porque a luz vermelha ela ofende menos a visão. Ela não contrai, não faz com que a pupila se contraia, né? Então, local escuro para observar, que não tenha uma luz incidindo próximo. Nesse dia, a constelação do Perseu estava nascendo para essa direção, né, no caso, e foi favorável porque a cidade de Maceió estava atrás da gente. Então, o radiante estava contrário à região do radiante. E a gente estava observando certinho. O radiante aqui, a gente estava olhando para cima, né? Nessa época eu já tinha estudado mais ou menos como observar. E como fazer o registro. Pode ser uma contagem visual, como eu falei antes, né? Fazer a contagem dos meteoros, comparar a taxa horária estimadas. Eu não sei se tem algum banco que receba essas informações, ou se tem algum fórum. Eu acho que a própria AIMO, né, é uma entidade de meteoros, ela tem registro de fireballs, mas eu não sei se tem esse registro de chuva de meteoros, a contagem no caso, mas deve ter. Você pode comparar a taxa horária estimada com a que você observou. Isso exige tempo e disponibilidade, porque você tem que ficar olhando para o céu, não pode fazer outra atividade, porque senão perde o meteoro. Você pode fazer com outras pessoas, né? O meteoro que você perdeu, o outro pode ter visto. Engraçado que no dia que eu fui observar, o pessoal ficava inquieto, queria conversar e tal, aí conversava. Só que quando você conversa, você quer manter contato visual. Aí o pessoal estava aqui observando, aí começava a falar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o pessoal não passava o meteoro, aí o meteoro eu perdi. Estava conversando e perdeu, né? Tem que ficar olhando para cima, tem que ficar olhando no céu. E para uma medição mais acurada, se você quiser fazer uma medição mais acurada, exige um pouco de experiência do observador. Essa experiência seria você conhecer o radiante, você conhecer como se observa, também conhecer algumas características dos meteoros que aquela chuva causa, né? No caso, os meteoros de Perseidas que eu observei em 2016, desses 30, 40, eu acho que mais que 25 foi das Perseidas que eu já conhecia, e os outros eram de outras chuvas que acontecem no mesmo período que as Perseidas. Pode ser feito um registro fotográfico. As imagens das chuvas meteóricas que eu mostrei no início são registros fotográficos.
Pode sair na Apollo, que é o site da NASA, que divulga algumas imagens de astronomia. Fazer a contagem dos meteoros com a câmera, né? Esse não vai exigir tanto tempo, mas pode exigir a disponibilidade de você arrumar lá e tal. Mas você pode deixar a câmera lá ligada e fazer alguma coisa, tomar um café, um lanche e tal, depois voltar e a câmera vai estar lá registrando o céu, acho que os meteoros o tempo inteiro. Exige um pouco de habilidade com a câmera, mas habilidades básicas, como deixar o tirador aberto, o apontamento, essas coisas, mais coisas básicas. E um tripé com acompanhamento motorizado, é opcional. Você pode fazer uma imagem com Star Trail, né? As trilhas de imagem. Tem muitas imagens que seria a imagem em que a estrela risca, fica o trilho da estrela, por isso que é Star Trail, né? Trilha de estrelas, e os meteoros riscando a imagem. Né? Ou fazer aquela imagem que eu mostrei, que aquela é com acompanhamento. Você deixa lá e a câmera vai acompanhando o movimento do céu e as estrelas não riscam, fica uma imagem estática. Você pode montar uma estação de monitoramento de rádio, é uma das opções. Você pode ter a montagem da antena receptora, que seria uma antena básica dessa aqui de TV, buscar por um sinal de transmissão VHF. Essa atividade, pelo menos, está entrando em extinção aqui no Brasil, porque, pelo menos na região mais ao leste, que as emissoras estão adotando, o Brasil, no caso, adotou o sistema digital de transmissão, e o sistema digital não é legal para essa atividade. E seria um transmissor de transmissão VHF, que seria o sinal analógico. O pessoal estava até discutindo essa semana que, no grupo da Abramon, tem um pessoal, acho que é do Paraná, que ele está pegando o sinal de recepção lá do Paraguai, por ali, na região do Mato Grosso. Mato Grosso. Mas o que é que ele capta? Ele capta, sim, ele faz capturas diurnas, que é um diferencial para captura em vídeo. Que o meteoro ele passa, mas ele capta o gás ionizado, ele causa interferência na transmissão. As ondas vão aqui, aí no caso aqui elas iriam para o infinito, né, para o espaço, só que o meteoro passou e fez essa reflexão das ondas. E o receptor ele capta isso, é como se fosse uma faixa estática, fica chiando, quando passa o meteoro ele dá uma pinta. Aí ele caracteriza uma captura, no caso. Pode estar nublado, chovendo. Pode estar nublado, chovendo, que vai captar de noite, de dia, só deixar ligado. Agora, esse aí eu acho que não tem a questão de saber se aconteceu uma chuva de meteoros nova, ou se foi um outburst de uma chuva que já aconteceu, mas ele pode monitorar a atividade de chuva de meteoros, a intensidade dela, no caso da contagem, né? Mas não vai saber se aquele meteoro foi da chuva de meteoros A ou B, vai captar somente o meteoro. E você pode montar uma estação de monitoramento de vídeo, que foi o que eu e o Romualdo fizemos aqui em Maceió. Futuramente o Lucas também, a gente montou hoje de manhã a estação dele, vai entrar a operação daqui a poucos dias. E tem o pessoal lá no AGLL, o Observatório do CEPA, que eu acho que está desativado, depois eu vou lá conversar com ele para ativar. Mas eu acho que lá está em construção, né? Parece que está. E tem o professor Genivaldo lá de Cacimbinhas. Exige a montagem da câmera para o monitoramento. Esse aqui é o esquema básico. Você tem a imagem, a câmera que fica apontada para o céu e ela fica ligada a uma placa de captura, porque a câmera é uma câmera analógica com lente também, que ajuda a captar mais meteoros. E ela fica ligada a uma placa de captura que vai digitalizar esses dados analógicos e vai ser gravado pelo software no PC. E existe a montagem da câmera para o monitoramento, a câmera faz as capturas e é necessário a gente fazer as análises do vídeo. Essas análises é que vão determinar de onde veio aquele meteoro, se é da chuva A, se é B, ou se é um meteoro esporádico. Esse meteoro esporádico pode ser parte de uma nova chuva que ainda não foi descoberta.
ela é de baixo custo, levando em consideração a quantidade de equipamentos que você tem que comprar. Eu gastei algo em torno de 400, 500 reais comprando a câmera, a placa de captura, a caixa de proteção, a haste. Eu não optei pelo relé fotoelétrico, mas eu comprei um timer, que ele liga e desliga no horário que eu programei lá. No caso, eu programei próximo do pôr do sol, próximo do pôr do sol para ligar e próximo ao nascer do sol para desligar. E você pode, com isso, descobrir novas chuvas de meteoros, como eu falei, você registra alguns esporádicos. Aí você faz o estudo lá e descobre uma nova chuva de meteoros. No início eu falei várias chuvas principais de chuva de meteoros. A maioria daquelas são de constelações do hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, a gente não tinha uma rede. A Bramon iniciou as atividades em torno de 2014, 2015, mas só teve uma efetividade agora, em 2017, quando a gente descobriu 2 chuvas de meteoros no início do ano, e ao longo do ano a gente descobriu, além das 2, mais 20 e mais 21, e até o final do ano, com o programa que foi desenvolvido pela Bramon, a gente conseguiu saltar de 23 para 127 no total. 127 chuvas de meteoros descoberta aqui no Hemisfério Sul. Ainda não se tem noção da taxa horária, porque existe a contagem um pouco mais longa, mas foi descoberta pela Bramon 127 novas chuvas. Para se ter uma ideia, isso é quase 5% de todas as chuvas de meteoros que foram descobertas desde os inícios da história, né, dessa ciência. E você pode contribuir com a ciência cidadã. Todos da Bramon são voluntários. Eu sou voluntário, o Romualdo é voluntário, o Lucas é voluntário. As únicas coisas que eles dão é informação. A gente tem o prazer de informar as pessoas. Faz uma atividade amadora, né? Aquele que ama. A estação de monitoramento que eu estava montando, comecei a comprar as peças em novembro de 2016, quando eu fiz uma palestra aqui sobre atividades de astrônomos amadores. E eu citei a Bramon, e na época ela tinha 52 operadores e 66 câmeras, estações, né, no caso, em operação, em 18 estados. E hoje ela está com 94 operadores e 130 câmeras voltadas para o céu. Alguns operadores têm mais de uma câmera, acho que tem o Carlos Jung, ele tem só na estação dele, ele tem 10 câmeras, ele cobre praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul e boa parte do Uruguai, né? Praticamente todo o Uruguai, é bem pertinho ali, próximo. E a Bramon, ela lançou uma campanha no ano passado. O representante foi o Laurison, ele foi até Petinica, na Sérvia. Ele apresentou lá as 2 chuvas de meteoros. Até então a gente só tinha descoberto 2. Na verdade, acho que na época que ele foi, a gente tinha descoberto mais. Só que só deu para submeter os trabalhos de 2 chuvas de meteoros. Era o primeiro ano em que o brasileiro ia até essa conferência, que é o IMC, e o primeiro ano que foi lá, ele foi convidado a palestrar junto com os palestrantes principais, porque era a primeira vez que um brasileiro ia até lá. E não tem tanta tradição, o pessoal aqui não só da América do Sul, do Hemisfério Sul mesmo. Existiam poucos trabalhos da Austrália, mas ainda assim era uma coisa mais reservada ao pessoal do Hemisfério Norte, Estados Unidos, Europa. Tanto que a maioria dos eventos acontece lá na Europa. Em 2017 foi em Petinica, na Sérvia. Esse ano vai ser em Murga, na Eslováquia. Esse ano a gente está fazendo uma campanha, como fez ano passado também foi um sucesso, e esse ano também está sendo, porque ano passado tinha algo em torno de 80 pessoas que contribuíram. A gente fez uma vaquinha, e esse ano também a gente fez uma vaquinha, já está algo em torno de 140 pessoas que contribuíram, só que teve um problema. A vaquinha, o orçamento foi feito
há 2, 3 meses atrás. Aí o pessoal orçou algo em torno de R$9.000 para levar e trazer o launch, né? Para o Brasil novo, né? Não é só levar para ele deixar para lá não. E ficou algo em torno de R$9.000. Só que nesse tempo de 2 meses para cá, como a viagem era paga em euro, o euro valorizou. Então o euro na época estava 4,20, hoje está 4,70. Só que as casas de câmbio vêm um pouco acima. Ainda tem IOF, taxa de câmbio, de CB, um euro sai quase 5 e quase R$1 a mais, né? De 4,20 pulou para 5,20 por aí. E a gente atingiu a meta ontem, teve uma live no canal Space Today e o pessoal lá conseguiu atingir a meta, passou um pouco acima, 9.000, está 9.173 até a última vez que eu vi. Só que o pessoal quer arrecadar algo em torno de 10.000, aumentar. Né? Os trabalhos submetidos no IMC tem a nossa participação do CEAL com o impacto lunar, o primeiro impacto lunar de meteoroide na superfície lunar registrado aqui no Brasil e confirmado, porque foi, para você ter a confirmação, você tem que ter 2 pessoas filmando o mesmo evento na mesma hora, mesmo dia, hora, minuto, segundo, na mesma região da Lua, para ter essa confirmação, para não, foi um fenômeno que aconteceu na atmosfera aqui da Terra, então só um pegaria e o outro não. E o outro foi citado ontem na live o trabalho do David que escreveu o artigo inteiro e quase todo o artigo, e o pessoal elogiou muito, o Zurita mesmo elogiou bastante, disse que o artigo estava impecável, e ele disse que ia tentar, Romualdo, publicar numa revista meio que de maior destaque, não que a revista da IMO não tenha destaque, mas foi um artigo muito bem escrito e ele disse que ia tentar submeter numa outra revista. E teve o pessoal lá do Sul que desenvolveu o Encontrator, uma nova, o título do trabalho é Encontrator, uma nova abordagem de software na pesquisa de chuva de meteoros. O Leonardo Amaral, que é um membro da Bramon, ele desenvolveu junto com o pessoal, deu ideias, orientou ele com os cálculos e tudo, e ele desenvolveu o Encontrator, que é um programa que ele seleciona alguns meteoros que tem alguma similaridade e compila isso no arquivo de meteoros. Que pode ser que aqueles meteoros evidenciem uma nova chuva de meteoros. E foi confirmado as 100, na verdade não sei se chegou a ser confirmado, mas lá no site da IMO, que é a entidade, ela está com pró-tempo, ou seja, está em estudo ainda. Mas se forem confirmadas, vão ser 127 chuvas descobertas pela Bramon.